Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a previsão de formação da Super Laninha. Lembrando que El Ninho e Laninha são dois fenômenos opostos que dependem e muito da variação da temperatura da água do Pacífico Oriental na sua zona intertropical. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Sendo assim, moçada, para iniciar o nosso encontro, eu estou colocando esse mapinha para mostrar a vocês que o fenômeno Laninha deriva do resfriamento anormal das águas do Pacífico Oriental e do Pacífico Central. Esse resfriamento anormal deriva das condições meteorológicas, ou seja, esse resfriamento é fruto da intensificação dos ventos de leste que sopram aqui nas imediações da linha do Equador. Quando eu falo ventos de leste, ventos de superfície. E esses ventos de superfície, quando ficam acima do normal, ou seja, ficam mais fortes do que o normal, eles vão deslocar as águas superficiais do Pacífico Equatorial em direção ao Pacífico Central, ou seja, nós temos a intensificação dos ventos de leste que vão progressivamente deslocando as águas mornas do Pacífico Equatorial em direção ao Pacífico Central, e na medida em que essas águas mornas vão se afastando do litoral da América do Sul, as águas frias pertencentes à corrente de Humboldt emergem, ou seja, vêm para a superfície, e esses ventos de leste vão conduzindo essas águas geladas em direção ao Pacífico Central. Tal processo será responsável pela ocorrência de várias sazonalidades climáticas em diferentes regiões do mundo. Todavia, o intuito dessa aula é falar sobre a formação da Super Laninha, que já está sendo prevista para o ano de 2024/2025, e os seus efeitos, principalmente aqui no Brasil, e também eu estarei falando sobre a incidência de furacões no Atlântico Norte. Por quê? Porque os cientistas estão prevendo uma temporada atípica de furacões no Atlântico Norte, inclusive furacões com categoria F4, categoria F5, que são os furacões com maior potencial de destruição. E sendo assim, nós também precisamos estabelecer uma relação entre o fenômeno da Laninha e essa questão da ocorrência de uma temporada atípica de furacões no Atlântico Norte, com o fato da temperatura da água do Atlântico Norte estar bem acima dos padrões normais. E sendo assim, nós teremos as condições ideais não só para o aumento da incidência de furacões,
assim como também para a intensidade, ou seja, o aumento da intensidade desses furacões. Então é dentro desse contexto que eu estarei trabalhando essa aula sobre a previsão feita pelos mais renomados institutos de meteorologia existentes no mundo, de que já a partir do segundo semestre de 2024 teremos a formação de uma superlaninha e, sendo assim, essa superlaninha irá trazer algumas consequências não só para o Brasil, assim como para outras partes do mundo. Perdão, moçada, o espirro quase sempre acompanha minhas aulas, né? A temperatura mudou aqui no Rio de Janeiro, amanheceu frio para os padrões do Rio de Janeiro, razão pela qual estou dando esse espirrozinho. Espero não espirrar mais, né? Então vamos lá. Aqui nós temos 4 imagens em si, para mostrar a vocês o que aconteceu nesses últimos 3 anos, né? Por exemplo, em outubro de 2022, o mundo estava sob a influência da Laninha, que inclusive se estendeu por 2 anos, 2021, 2022 e parte de 2023. Podemos dizer assim que a Laninha se estendeu por aproximadamente 3 anos. Olha o que acontece em maio de 2023, nós já temos o desenvolvimento do El Niño. Inclusive, esse El Niño foi classificado como um evento forte, ou seja, um super El Niño. E outubro de 2023, repare que o El Niño já estava configurado, o fortalecimento do El Niño no Pacífico, dando origem a um evento de forte intensidade, que posteriormente o NOAA, que é a Administração Atmosférica Oceânica dos Estados Unidos, classificou como o Super El Niño. E agora, em março de 2024, passamos por um processo de enfraquecimento do El Niño, e nesse exato momento, já que essa aula está sendo gravada em abril de 2024, mais precisamente no dia 20 de abril de 2024, nós já temos uma situação de neutralidade que é, vamos dizer assim, o ponto intermediário entre os fenômenos do El Niño e da Laninha. Então, a partir do segundo semestre de 2024, é o que é mais provável que aconteça, apesar de que alguns cientistas já acreditam que a Laninha já irá se manifestar a partir de junho de 2024. Sendo assim, é mais correto nós afirmarmos que a partir do segundo semestre de 2024 teremos uma Laninha configurada e, de acordo com as previsões feitas por renomados cientistas, essa Laninha será de forte intensidade, portanto será classificada como uma super Laninha. Aqui nós temos esse esquema para mostrar a vocês, apenas de uma forma sintetizada, como se forma o El Niño e a Laninha. Então aqui, na tonalidade rosa e principalmente vermelha, nós temos as águas quentes do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador, que os ventos de oeste deslocam em direção ao litoral ocidental da América do Sul. Sendo assim, o El Niño ele é causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua zona intertropical, principalmente nas imediações da linha do Equador, no chamado Pacífico Oriental. E aqui nós temos um outro esquema que mostra a formação da Laninha. Então vocês podem perceber claramente pelas setas que a Laninha se forma quando os ventos de leste empurram
as águas mornas do Oceano Pacífico Equatorial em direção ao Pacífico Central e ao Pacífico Ocidental. Então, na medida em que essas águas mornas se afastam da América do Sul, as águas frias da corrente de Humboldt emergem, vêm para a superfície e os ventos deslocam essas águas geladas para a região equatorial, oriental e central do Oceano Pacífico. Sendo assim, portanto, o fenômeno da Laninha nada mais é do que um processo que resulta do resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção equatorial, não só o Pacífico Oriental, assim como o Pacífico Central. Aqui nós temos, a probabilidade de formação da Laninha de acordo com os dados publicados pelo NOAA na última quinzena de março. Então vocês podem perceber o seguinte: o El Niño está aqui representado em vermelho, o neutro em cinza e a Laninha em azul. Repare que no trimestre formado por fevereiro, março e abril, tínhamos 100% de El Niño, portanto, 0% neutro, 0% de Laninha. Já no trimestre março, abril e maio, repare que o El Niño estava com 72%, 73% e agora a posição neutra já se encontrava em torno de 27%. Repare que no trimestre formado pelos meses de abril, maio e junho, nós já temos a Laninha sendo indicada como uma possibilidade. Agora, a posição neutra com mais de 80% e o El Niño em torno de 15%. A previsão feita pelo NOAA para o trimestre de maio, junho e julho indica a Laninha acima de 30%, a posição neutra em torno de 65% e o El Niño abaixo de 5%. No trimestre formado pelos meses de junho, julho e agosto, nós já temos a Laninha com a possibilidade acima de 60%, a posição neutra em torno de 37% e o El Niño com 1, 2% no máximo. Já no trimestre formado pelos meses de julho, agosto e setembro, repare que a Laninha já está em torno de 75% de probabilidade. A zona neutra em torno, um pouco acima de 20%, vamos dizer aqui 25%, e o El Niño na mesma posição, em torno de 1%, 2%. No trimestre de agosto, setembro e outubro, repare que a Laninha já tem uma previsão acima de 80%, a zona neutra abaixo de 20% e o El Niño mantendo-se na mesma proporção. Repare que daqui para frente o El Niño não altera a sua proporção. No trimestre setembro, outubro, novembro, a Laninha já está com aproximadamente 85% de probabilidade, a zona neutra abaixo de 15%. E no último trimestre aqui assinalado, outubro, novembro e dezembro, a Laninha fica um pouquinho acima de 85% e a posição neutra e a posição de El Niño permanecem estáveis. Sendo assim, podemos caracterizar com certeza ou afirmar com certeza que nós teremos um evento de Laninha que, de acordo com alguns cientistas, estará sendo classificado como um evento de forte magnitude. Aqui nós temos agora as consequências da Laninha, onde eu estarei trabalhando mais a questão brasileira e a questão da formação dos furacões no Atlântico Norte. Repare, aqui eu estou colocando um gráfico mostrando a vocês
a variação da temperatura do Oceano Atlântico. E qual é o objetivo de mostrar isso a vocês? Repare que podemos assim dizer, de 2000 para frente, nós estamos observando uma elevação gradativa da temperatura do Oceano Atlântico que se intensificou, podemos assim dizer, praticamente nos últimos 10 anos, atingindo o recorde em 2024, inclusive com várias áreas do Atlântico Norte, registrando temperaturas de 3 graus acima da média. Então, qual é o impacto da elevação da temperatura das águas do Oceano Atlântico, principalmente do Atlântico Norte, para a formação dos furacões? Nós temos que lembrar que furacão é um tipo de tormenta ou tempestade ciclônica que se forma sobre os oceanos, ou seja, acima dos oceanos. E para que o furacão se forme, é necessário que a temperatura da água superficial do mar esteja acima de 27 graus. E sendo assim, o oceano vai liberar uma grande quantidade de energia e também vapor d'água para a atmosfera. E caso a pressão atmosférica caia de forma significativa, teremos aí as condições ideais para a formação de uma tormenta ciclônica que irá evoluir e se transformar num furacão que, dependendo da sua trajetória, poderá causar não só danos materiais, assim como a perda de vidas humanas e prejuízos econômicos enormes. Aqui nós temos essa outra imagem, cujo objetivo é mostrar especificamente como se encontra a temperatura das águas do Oceano Atlântico. O vermelho aqui indica que essas águas estão mais quentes do que o normal. Então, como os furacões eles se formam aqui nas imediações das ilhas de Cabo Verde, que pertencem ao continente africano, ora, essa imagem aqui não é a imagem do verão do hemisfério norte. Essa imagem aqui foi uma imagem obtida agora na transição. Estamos no período do outono. Então, na medida em que o outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Então, na medida em que a primavera avança lá no hemisfério norte e inicia-se o verão, essas águas aqui ficarão mais aquecidas ainda, criando as condições ideais para que tenhamos ao longo de 2024 uma temporada atípica de furacões no Atlântico Norte. E sendo assim, como a maioria dos furacões do Atlântico Norte se formam ou aqui nas imediações do arquipélago de Cabo Verde, ou aqui no Mar do Caribe, no Mar das Antilhas, na medida em que as águas do Atlântico Norte estejam mais aquecidas do que os padrões normais, ora, basta você ter uma linha de raciocínio bem simplificada para entender que nós teremos o aumento da incidência de furacões e também teremos o aumento do potencial desses furacões, ou seja, esses furacões estarão sendo potencializados pelas temperaturas mais elevadas das águas do Oceano Atlântico Norte. Aqui nós temos essa imagem de um furacão, essa parte central aqui é o olho do furacão, e o objetivo aqui é mostrar a vocês o seguinte, que os furacões são tormentas ciclônicas que têm alto poder de destruição, sobretudo quando esses furacões passam por áreas como cidades, áreas que possuem maior adensamento populacional.
e dependendo até do nível de desenvolvimento dos países, os furacões poderão causar um número de vítimas maior, porque teremos não só o aumento da incidência dos furacões, assim como teremos furacões mais fortes se formando esse ano no Atlântico Norte, de acordo com aquilo que está sendo previsto pela comunidade científica. Aqui nós temos, para que vocês possam observar, a formação dos furacões se dá mais ou menos nessa região. A onda tropical, representada aqui por essas linhas azuis, né, são tormentas, tempestades tropicais que se formam principalmente no verão, início do outono, aqui nessa parte do continente africano, e que os ventos de leste deslocam em direção ao Oceano Atlântico. Então, quando essas ondas tropicais, que são marcadas por sistemas convectivos, sistemas de tempestade, chuvas de verão, ingressam no Oceano Atlântico, aqui nas imediações de Cabo Verde, e quando essa temperatura do mar está mais elevada, mais aquecida, nesse período do verão, nós teremos as condições ideais, favoráveis para a formação dos furacões. E as setas aqui indicam a trajetória ou as trajetórias dos furacões. Não só aqueles que se formam aqui no Atlântico, nas proximidades do continente africano, assim como aqueles que se formam aqui no Mar do Caribe, no Mar das Antilhas. E sendo assim, a ideia aqui é mostrar a vocês onde se localizam os berçários dos furacões no Atlântico Norte e mostrar também as direções tomadas por essas tempestades que causam muitos danos materiais, prejuízos econômicos e também a perda de vidas humanas. Aqui nós temos, por exemplo, para que vocês possam entender, a influência do anticiclone dos Açores e das Bermudas nas trajetórias dos furacões. Então aqui nós temos o anticiclone das Bermudas -Açores. Se ele está a leste, os furacões seguem para o norte. Até aí não tem muito problema, porque os furacões, ao seguirem para o norte, aqui pelo Atlântico, entre a América do Norte e o continente europeu, irão ingressar em áreas de águas mais frias, e sendo assim, a tendência é que esses furacões eles se enfraqueçam e se transformem em apenas tempestades ou tormentas tropicais. Então, aqui pelo Atlântico Norte, sem problema nenhum, pode causar um risco maior ou menor para a navegação, mas hoje os navios são dotados, de modernos equipamentos e, logicamente, evitam as rotas dos furacões. E se está a sudoeste, os furacões podem se dirigir ao Golfo do México, ao Caribe ou à Flórida. Então, aqui que é o grande perigo para os furacões que se formam lá nas proximidades da porção continental do continente africano. Então, dependendo do posicionamento do anticiclone dos Açores e das Bermudas, esses furacões seguirão em direção à América Central Insular, que é o Caribe, e também em direção à América Central Continental, em direção ao México, em direção ao sul dos Estados Unidos, em direção ao sudeste dos Estados Unidos e também aqui em destaque a Península da Flórida, que é um dos pontos do território norte-americano mais atingidos por furacões. E sendo assim, as cidades da Flórida são aquelas que enfrentam maiores problemas quando temos furacões passando pela região. Aqui nós temos, para que vocês entendam, um esquema explicando como se forma um furacão. Então eu coloquei aqui em vermelho para simbolizar que a temperatura da água oceânica está aquecida acima de 20 graus.
27 graus. Estando acima de 27 graus, o oceano mar libera, além de muita energia, muito vapor d'água para a atmosfera. Então esse ar quente úmido é levado pelas correntes ascendentes. E quando nós temos a formação de uma célula de baixa pressão atmosférica, que nós chamamos de célula ciclonal, temos aí as condições ideais favoráveis para a formação de uma tormenta tropical. Dependendo da pressão atmosférica, se a pressão continuar caindo, nós teremos a formação de sistemas de tempestades que irão se avolumar, se juntar, criando as condições ideais para a formação dos furacões no Atlântico Norte. E sendo assim, esses furacões têm o formato espiral porque os ventos lá em cima, eles têm um movimento de rotação horizontal, razão pela qual, ao observar a imagem de um furacão de satélite, você perceberá que ele tem o formato em espiral. Enquanto o furacão se manter ou se mantiver sobre águas oceânicas aquecidas, o oceano irá alimentar a tempestade. E se ele passar por águas oceânicas mais aquecidas ainda, a tendência é que os furacões se fortaleçam. E quando eles atingem o continente, dentro desse contexto, eles passam a ter um impacto destrutivo muito maior. Aqui nós temos a escala de eventos de furacões Saffir-Simpson. Então os furacões eles são classificados em 5 categorias agora. Já estão pretendendo classificar a 6ª categoria. Então, categoria F1, os ventos variam de 119 a 153 quilômetros. Esses ventos irão destelhar casas, poderão derrubar postes, cabos elétricos, queda de árvores, causando alguns probleminhas. Furacão da categoria F2. Os ventos sopram na velocidade variável de 154 a 177 km por hora. Faltou aqui a barra hora. Então vai causar danos graves em telhados e nos revestimentos das casas. Corte no fornecimento de energia. Claro, um vento com essa magnitude também vai derrubar postes, vai derrubar árvores sobre rede elétrica, enfim. Vai derrubar cabos de energia. Furacão na categoria F3. Seus ventos variam de 178 a 208 km por hora. Danos devastadores. O fornecimento de energia e de água podem ser interrompidos por vários dias ou semanas. Categoria F4. Ventos de 209 a 251 km por hora. Danos destrutivos nas casas, ou seja, casas podem ser totalmente destruídas. Áreas residenciais bloqueadas por quedas de árvores, postes, barreiras, enfim, pontes que são destruídas. Categoria F5, acima dos 252 km por hora. Casas completamente destruídas. A região pode ficar inabitável por semanas ou meses. Então, agora já se fala na possibilidade dos furacões terem mais uma categoria, F6, que vai ter ventos acima de 300 km por hora, e ventos com essa magnitude têm um potencial de destruição, vamos dizer assim, enorme. Então, o problema desse ano é que as águas do Oceano Atlântico Norte estão mais aquecidas do que o normal. E toda vez que o fenômeno da Laninha se manifesta, nós temos uma intensificação não só da quantidade de furacões que se formam no Atlântico Norte, assim como da
intensidade da força desses furacões. Isso gera uma grande preocupação para aqueles países que se encontram nas rotas dos furacões que se formam no Atlântico Norte. Estamos em abril de 2024, por volta de junho, já começa a temporada de furacões no Atlântico Norte. Vamos ver se as previsões feitas por meteorologistas estarão corretas. Tudo indica que sim, porque são renomados cientistas que estão falando a respeito disso. Aqui nós temos para o Brasil uma consequência devastadora. Ondas de calor e seca severa atingirão o sul do Brasil no verão de 2024-2025. Por que isso? Porque toda vez que a Laninha se manifesta, nós temos um verão seco. Não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, nós temos o verão seco no Uruguai, no centro-norte da Argentina, no Paraguai, no sul da Bolívia. E além de termos um verão seco, nós temos também a formação de ondas de calor, que causam, juntamente com a seca, enormes prejuízos para o agronegócio. Então, como existe uma previsão de uma superlaninha esse ano, esta superlaninha irá causar enormes prejuízos para o agronegócio no sul do Brasil, assim como prejuízos para o agronegócio na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, enfim. Aqui nós temos também um efeito danoso da laninha, que é o aumento da incidência de geadas e precipitação de neve. No caso da geada, quando acontece a geada negra é assim chamada porque ela provoca o escurecimento no interior dos caules das plantas, proporcionando enormes prejuízos para os produtores rurais. Então, como a laninha, normalmente ela gera um inverno mais frio, principalmente no sul do país, consequentemente, essa região estará submetida ao inverno mais rigoroso esse ano. Tudo indica que teremos um inverno mais rigoroso, onde a ocorrência de geada e também precipitação de neve deverá estar acima da média e, sendo assim, causando também prejuízos para o agronegócio, sobretudo para as chamadas culturas de inverno. Aqui nós temos, para o Nordeste, se a laninha é prejudicial para o Sul, ela é boa lá para o Nordeste porque ela vai gerar chuvas bem acima da média. Então aqui nós temos um sistema de tempestade, apenas para simbolizar que imagens como essa aqui serão mais frequentes lá no interior do Nordeste no próximo verão, Lembrando que o período chuvoso lá eles chamam de inverno, Mas na verdade a estação é verão/outono, já que as chuvas no sertão normalmente começam por volta de dezembro e terminam em abril, em algumas áreas na primeira quinzena de maio. Então, quando a laninha se manifesta, nós temos uma intensificação das chuvas no Nordeste como um todo. Agora, eu destaco a importância para o sertão porque essa região ela sofre secas sazonais. E quando a laninha se manifesta e o sertão registra chuvas acima da média, isso vai beneficiar os produtores rurais, vai permitir que os açudes recebam um grande volume de água, fazendo com que pequenos, médios açudes sangrem. Açude sangrar é transbordar, tá? O nordestino diz que o açude está sangrando quando ele atingiu a sua capacidade máxima e a água começa a verter pelo vertedouro. Então, eles utilizam o termo açude sangrando. E aqui na nossa região centro-sul, a gente falaria o açude transbordou. Então, essa outra imagem, que é uma imagem de satélite, a ideia também ilustrativa é mostrar a formação de nuvens no interior do Nordeste, até mesmo porque quando a laninha se manifesta,
nós temos uma atuação maior da zona de convergência intertropical sobre a porção setentrional da região Nordeste, e nós temos também a maior incidência da zona de convergência do Atlântico Sul, que passa pela Bahia, passa também por Minas Gerais, enfim. Então, a Laninha é extremamente benéfica a nível de quantitativo de chuvas para o sertão nordestino, garantindo aos produtores condições favoráveis para a produção, colherem boas safras e, logicamente, aliviando a dor e o sofrimento, sobretudo daquelas famílias de menor poder aquisitivo. Aqui nós temos a imagem de um açude vertendo agora em 2024, né? Apenas uma imagem ilustrativa. Isso aqui é um açude lá do Nordeste que está sangrando. Repare o grande volume de água, né? O açude transbordou, está sangrando, e hoje vários açudes lá do sertão nordestino estão sangrando porque o El Niño foi atípico, né? O El Niño deveria ter causado uma seca muito forte no sertão, mas em função da temperatura das águas do Atlântico aqui na costa do Brasil estarem bem acima da média, o El Niño acabou não causando aquela seca esperada no sertão nordestino para esse último verão e início de outono, e razão pela qual muitos açudes lá do interior do Nordeste estão com um excelente volume de água, muitos estão sangrando, e dessa forma esses açudes serão beneficiados ainda mais no final desse ano, início do ano que vem, quando então a Laninha vai aumentar ainda mais a incidência de chuvas no interior do Nordeste. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Enfim, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal Geogênio é uma plataforma criada para ensinar a geografia, preparar jovens que estão fazendo concursos para áreas militares, vestibulares e também concursos públicos que cobram geografia nas suas provas. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!